A dor é inevitável, mas o sofrimento, esse é opcional. Essas palavras foram repetidas por muitos mestres ao longo da história, mas ninguém explicou isso com tanta clareza quanto Bob Proctor. Ele dizia que a dor é o lembrete mais poderoso que a vida nos dá, não para nos punir, mas para nos despertar. A dor é o ponto em que tudo o que é superficial se desfaz e o que é verdadeiro finalmente aparece. Quando você entende isso, algo muda para sempre dentro de você. Você deixa de lutar contra o que sente e começa a usar o que sente. Você para de fugir da dor e aprende a transformá-la em combustível. Esse é o segredo que poucos conhecem, e os que descobrem mudam para sempre. A dor não é o fim, é o início da consciência. E se você aprender a permanecer calmo dentro dela, vai perceber que toda lágrima tem uma lição escondida e que por trás de cada ferida há uma força que quer nascer. Bob Proctor ensinava que nada muda até que você mude sua energia interior. E essa mudança quase sempre acontece quando a vida te empurra para o limite. Quando você já não sabe o que fazer, quando o chão parece desaparecer, é nesse ponto que o universo te convida a escolher. Ou você se quebra, ou você desperta. E talvez esse seja o verdadeiro significado de crescer. Não é vencer todos os dias, é aprender a não se perder quando tudo parece desmoronar. Porque é aí, nesse silêncio entre o que você perdeu e o que ainda não chegou, que nasce a sua força silenciosa. Essa força não grita, não precisa se justificar, ela simplesmente existe e o mundo inteiro sente. Bob Proctor dizia que a mente não distingue dor de poder, ela apenas responde à frequência com que você vibra. Se você vibra desespero, atrai mais caos. Mas se, mesmo ferido, escolhe a serenidade, você altera a energia à sua volta. E isso é real. Não é poesia, é lei. Toda vez que você enfrenta algo que parece maior que você, uma parte da sua mente quer desistir. Ela diz, não dá mais, não tenho forças. Mas existe outra parte, paciente, que sussurra, continue. E é essa voz que muda tudo. O segredo está em ouvir essa voz mais do que o barulho da dor. Porque o barulho da dor é alto, é imediato, é cruel. Mas a voz da força interior fala baixo, quase imperceptível, e é preciso coragem para escutá-la. A dor, quando usada com sabedoria, se torna a maior professora que existe. Ela te ensina a ver com os olhos da alma. Ela tira o que é frágil, o que é vaidade, o que é medo, e deixa apenas o essencial, aquilo que realmente importa. Quantas vezes você achou que não ia aguentar e aguentou? Quantas noites você chorou em silêncio, achando que era o fim, e de manhã acordou mais forte? Isso não é acaso. Isso é o poder da resiliência que vive dentro de você. É a prova de que, mesmo sem perceber, você sempre teve algo maior te guiando. Bob Proctor dizia que toda adversidade carrega uma oportunidade equivalente. Mas ele também alertava, essa oportunidade só aparece para quem tem coragem de olhar para dentro em vez de fugir para fora. E é aí que a maioria erra. Muitos querem fugir da dor, distraem-se, culpam, reclamam, mas poucos decidem enfrentá-la. Poucos escolhem o caminho do silêncio. O silêncio não é ausência de voz, é a linguagem da força. É quando você para de reagir ao que acontece fora e começa a responder ao que acontece dentro. É quando a mente deixa de ser o campo da dor e se torna o campo da consciência. E então, algo incrível acontece. A energia que antes te consumia começa a te impulsionar. Você deixa de ser vítima e se torna criador. Deixa de perguntar por que comigo e começa a dizer o que isso quer me ensinar. E cada vez que você faz isso, a dor perde o poder. Ela deixa de te dominar e passa a te moldar. E é assim que nasce a força silenciosa, aquela que não precisa provar nada, porque simplesmente é. Os maiores líderes, pensadores e visionários da história entenderam esse segredo. Eles sofreram, foram rejeitados, humilhados, desacreditados. Mas ao invés de permitir que a dor os quebrasse, usaram-na como matéria-prima para construir algo maior. Napoleon Hill, mentor espiritual de Bob Proctor, escreveu que a derrota temporária é o teste da persistência humana. E ele estava certo. Quando a dor vier, e ela sempre vem, não pergunte por que agora. Pergunte como posso crescer com isso. Porque toda dor que chega
chega com um propósito: elevar sua consciência. Ela vem para arrancar o que está velho, para abrir espaço para o novo. E se você resistir, vai doer ainda mais. Mas se aceitar, vai se libertar. Você não precisa gostar da dor, mas precisa respeitá-la, porque é ela que te empurra para fora da zona de conforto, é ela que revela sua verdadeira capacidade. E quando você a encara de frente, algo dentro de você desperta. Um fogo calmo, um poder silencioso, uma paz que não depende mais de circunstâncias. Bob Proctor dizia: a dor é apenas resistência à mudança. E talvez seja por isso que ela dói tanto, porque mudar exige deixar ir o controle, o passado, o que não volta. Mas quando você solta, algo maior assume o comando. E o que parecia perda se transforma em libertação. Você começa a perceber que a vida nunca foi contra você. Ela apenas queria que você crescesse. E crescer dói. Mas é essa dor que abre caminho para a versão mais forte de quem você é. Há uma calma que nasce depois do caos. Uma clareza que só vem depois do choro. E uma sabedoria que só surge depois de tudo o que você achou que não iria suportar. É ali que mora a força silenciosa. Aquela que observa, entende e segue. Essa força não precisa ser vista. Ela não busca aplausos. Ela apenas age. E o que antes te destruía, agora te constrói. O que antes te feria, agora te fortalece. E o que antes te fazia duvidar, agora te ensina fé. O segredo que transforma dor em força silenciosa é simples, mas exige prática. Pare de resistir ao que sente. Aceite, respire, observe, transforme. Quando você observa sua dor sem se identificar, algo muda. Você deixa de ser o que sente e passa a ser aquele que observa. E esse é o maior poder que um ser humano pode alcançar. A consciência de que nada do que acontece fora é mais forte do que o que vive dentro. Bob Proctor dizia: tudo muda quando você muda. E essa mudança começa na mente. Você não precisa controlar o mundo, só precisa controlar o que pensa sobre ele. A mente que domina o pensamento, domina o destino. Quando tudo parecer desabar, feche os olhos e repita: isso não está acontecendo comigo, está acontecendo para mim. E observe a diferença. De vítima, você se torna alquimista. De dor, nasce sabedoria. De queda, nasce direção. A dor te mostra onde ainda há resistência. E quando você a enfrenta com serenidade, ela se dissolve. A dor é o portal, não o castigo. E do outro lado está a sua versão mais consciente. A vida não quer te ferir, ela quer te ensinar, mas ela ensina por contraste, porque é no escuro que você aprende a valorizar a luz. É na perda que você descobre o que realmente importa. É no silêncio que você ouve a voz da alma. Você não precisa mais ter medo da dor. Ela não é sua inimiga. Ela é o início do seu despertar. E quando você entende isso, o medo desaparece. Você começa a caminhar com leveza, porque sabe que até o que dói trabalha a seu favor. A força silenciosa é a prova viva disso. Ela não nasce do controle, nasce da entrega. Ela não é barulho, é presença. Ela não é arrogância, é consciência. E quem a possui não precisa apenas age reagir com clareza. Bob Proctor dizia que a paz não é ausência de desafios, mas domínio sobre eles. E essa é a essência da força silenciosa. Você não evita o caos, você aprende a navegar nele. E quem aprende isso nunca mais volta a ser o mesmo. A dor é o que quebra o ego, mas desperta a alma. É o que te faz ajoelhar, mas também o que te ensina a levantar diferente. E no fim, você percebe que tudo o que doeu veio te preparar. Nada foi em vão. Cada perda, cada silêncio, estavam te lapidando. E agora, você é prova viva disso. Você é o resultado de tudo o que suportou. E essa é a sua força. Uma força que não precisa gritar para ser sentida. Uma força que não precisa vencer para existir. Uma força que só quem já sentiu dor de verdade consegue entender. Então, da próxima vez que algo doer, respire. Não fuja, não lute. Sente-se com a dor. Olhe para ela com respeito e diga a si mesmo: eu sei o que você é. Você veio me ensinar. E nesse instante, ela perde o poder. Porque você acabou de se tornar maior do que ela. A vida vai continuar te testando. Mas agora, você não será mais o mesmo. Porque descobriu o segredo. A dor não veio te destruir. Veio te transformar. E a transformação nunca é barulhenta. Ela é silenciosa, paciente, profunda.
E quando termina, o mundo inteiro percebe. Você não precisa provar nada, apenas continue crescendo em silêncio, porque os que gritam querem atenção, mas os que aprendem com a dor conquistam respeito. Bob Proctor dizia que a dor desperta o gigante adormecido em você, e é verdade. Por trás de cada cicatriz há uma versão mais sábia esperando para nascer, e essa versão já está pronta. Ela só esperava que você parasse de resistir. Respire fundo agora, observe onde dói e entenda, é ali que a sua alma quer crescer. Essa é a lei da consciência. Tudo o que te incomoda te mostra o que precisa ser curado. Use a dor, transmute-a, transforme-a e verá que o que antes te paralisava, agora te move. A força silenciosa não vem da ausência de dor, mas da decisão de não ser mais refém dela. E essa decisão está nas suas mãos.